abrindo o encontro, em nome do Movimento Geração 68, sempre na luta, cumprimento a todas e todos que se encontram presentes ao encontro, assim como todas e todas que acompanham o encontro de forma virtual. Agradeço a presença e participação no encontro da candidata Simone Nascimento, dos candidatos Adriano Diogo, Eliseu Gabriel e Marco Martins. Agradeço de forma especial a Petra e a sua genitora, que gentilmente disponibilizaram espaço para a realização deste encontro. Agradeço também a todos os companheiros do Movimento Geração 68, que têm dado sua contribuição para a efetividade do encontro e a toda a equipe de comunicação responsável pela transmissão que ora fazemos. Em abril de 2021, ainda no auge da pandemia de Covid, agora já vacinados, aqueles que em 68 saíram às ruas contra a ditadura militar, na maior manifestação popular até então à vida, e que ficou conhecida com a passeata dos 100 mil, em protesto pela morte do estudante, então com 18 anos, Edson Luiz Lima Souto, foi criado o movimento Geração 68, sempre na luta, propugnando vacina para todos contra o negacionismo científico que, no âmbito do governo federal, que considerava a pandemia como uma gripezinha, levando a óbito, direto ou consequente, mais de 700 mil pessoas. Dentre outros, em 2021, o Geração 68, sempre na luta, realizou o ato que relembrou a invasão da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras na Maria Antônia, em outubro de 68, pelo Comando de Caça aos Comunistas. Realizou também um ato relembrando a invasão do Teatro Ruth Escobar, pelo também CCC, quando apresentava a peça Roda Viva, e participou das manifestações que pediram a saída do governo defensor da ditadura e de torturas. Este é, portanto, um ato em prol da democracia, na busca de representantes comprometidos com as causas democráticas. Eu lembro também que o nosso ato está sendo transmitido, além do Geração 68, no Facebook, no YouTube, no Instagram. Também participa o Candeeiro, SP Lutas, Rede D, Engenheiros pela Democracia, Comissão de Justiça e Paz, São Paulo. E também pelo YouTube, o Arte Agora. O Fórum 21 está numa outra atividade, então ele vai estar participando na quarta-feira, dia 25. Para a abertura, eu vou começar chamando os candidatos, né, solicitando a cada um que faça a sua apresentação e o que o motiva para poder estar participando desta campanha de vereança agora. Simone Nascimento, por gentileza, você começa, depois, na hora do sorteio que foi feito, os demais vão falando. Você tem 5 minutos. Aí onde você está? Cadê o microfone para ela? Oi, gente, boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria agradecer à Geração 68 pelo convite e começar dizendo ditadura nunca mais, né? Lembrar da importância da democracia e da gente defender cada vez mais um processo de construção de uma democracia mais representativa e presente para todas e todos. Eu sou a Simone Nascimento, eu tenho 32 anos, eu sou do PSOL há mais de 10 anos, eu sou coordenadora estadual do Movimento Negro Unificado, que é um movimento contemporâneo à Geração 68, né? O MNU nasceu em 78 nas escadarias do Teatro Municipal e era um dos setores em luta pela redemocratização e pelo fim da ditadura militar. Eu sou uma das novas gerações da luta, né, antirracista. Acho que, em primeiro lugar, me apresentando, né, eu sou formada em jornalismo na PUC São Paulo pelo ProUni. Fui a primeira pessoa da minha universidade a entrar, da minha família a entrar numa universidade. Faço mestrado na USP. Eu sou de Pirituba, né, sou nascida e criada na Vila Zate, que é o fundão da região
noroeste da cidade de São Paulo. Me filiei ao PSOL na juventude, eu sou daquela geração que lutou contra o aumento da tarifa em junho de 2013. Durante a universidade, embora tenha lutado no movimento estudantil desde o movimento secundarista, é na universidade, na PUC São Paulo, que eu ajudo a construir coletivo negro universitário, lutar pelas cotas na USP, já que eu fui a última geração a não ver cotas, né? 2012 no final do ano de 2012 começam as cotas raciais em São Paulo. Eu entrei em 2012 na PUC, então lutei pelas cotas na Universidade de São Paulo. Fui da União Nacional dos Estudantes, diretora da Uni no ano de 2015, e aí no meu ano, né, em que várias gerações já estavam lutando pela educação, pela permanência, pela assistência, o Temer deu um golpe no Brasil. Então, eu digo que eu nunca sonhei em ser candidata, em ser parlamentar. O que me fez ser candidata parlamentar foi o fato de que a minha geração foi responsável por ser uma nova geração de luta a construir mobilização de rua, a erguer as frentes Povo Sem Medo, a Frente Brasil Popular, a enfrentar o que foi o assassinato da Marielle, a enfrentar o governo, além das reformas do Temer, o governo Bolsonaro. Então, eu ajudei a coordenar a campanha Fora Bolsonaro. Em 2020, eu fui candidata pela primeira vez, eu fiz quase 10 mil votos, me tornei suplente da bancada do PSOL, sem apoio, sem padrinhos da política, apenas, né, muito ali na luta. Em 2022, eu ajudei a coordenar a campanha do presidente Lula, representando o movimento negro, depois de ter vindo de muitas mobilizações mesmo, de rua, que a gente fez, inclusive, encarando a pandemia, inclusive construindo aquelas grandes campanhas de combate à fome. Então, a luta dos movimentos sociais me faz estar disputando hoje, candidata a vereadora, para fazer com que a luta por direitos tenha mais um mandato, mais um espaço de voz na institucionalidade. Eu digo isso porque, na luta do movimento negro e do movimento periférico, todas as políticas públicas, todas as leis que foram construídas em prol dos nossos avanços de direitos vieram de formulações da luta por direitos, né? Então, quando a gente olha as cotas raciais, a Lei 10.639, o Bolsa Família, a PEC das domésticas, a Lei Maria da Penha, todas essas políticas pró-povo vieram da luta por direitos, mas encontraram no parlamento vereadores, deputados comprometidos a escutar e vocalizar essas lutas, e em prefeituras, governos e numa presidência de esquerda também, um processo de avanço da democracia. Então, eu concluo dizendo que eu acredito que a gente vive um momento muito decisivo na história do nosso país. Nós elegemos o presidente Lula em 2022, nós temos a oportunidade de, esse ano, avançar esse processo de luta contra a extrema-direita, elegendo uma prefeitura de esquerda novamente, como quando a gente conseguiu eleger o Haddad prefeito, a Marta prefeita, a Erundina podendo eleger o Guilherme Boulos, e avançando um pouco mais no combate à desigualdade na nossa cidade, para avançar a relação de forças internacional contra a extrema-direita e o neofascismo, que a gente vem enfrentando, como a geração de 68 enfrentou na ditadura, em outros moldes, nesse nosso tempo, né? Então, acho que é uma responsabilidade e o encontro das nossas gerações de muito sobre isso. E eu quero, nesse momento, poder ser uma dessas vozes, né, uma dessas novas lideranças da esquerda, que ajuda a continuar esse processo de luta há tantos anos, conquistando também um mandato a serviço, né, dessas lutas todas que eu falei. Obrigada pelo convite. Ok. Eu agradeço a candidata. Eu faço uma retificação, eu não sei cargas d'água, mas eu acabei falando 70 mil, quando são 700 mil que morreram durante a pandemia, mais de 700 mil. Eu passo a palavra agora ao vereador e candidato também à reeleição, o professor Eliseu Gabriel. Por favor. Tem 5 minutos, Eliseu. 5 minutos. Bom, boa tarde. Primeiro, eu queria dar os parabéns para o Movimento 68, do qual faço parte também, né? Até antes. E dizer que esse esforço que a geração faz, né, que todos fazemos, é tão bonito e tão importante, né? Porque a luta o tempo inteiro a gente está lutando. Eu sou vereador, já estou no 6º mandato, estou na Câmara há 24 anos, e aprendi muito, consegui fazer muita coisa. Cada vez mais o que tem acontecido no parlamento é uma correlação de forças extremamente desfavorável ao interesse público, né? Então, isso tem acontecido de uma maneira rápida, muito rápida, e, junto com isso, o desmonte do Estado. Quer dizer, a gente vê a desregulamentação de vários setores da economia,
a falta de recursos públicos, terceirizações, tudo isso cria esse caldo de cultura de que cada um se vire, não é? Que o povo se vire, e a gente acaba, muitas vezes, se pendurando em coisas mais pessoais, tipo, né, enfim, a identidade de cada um, né? A gente defende a identidade de cada um, que é muito importante, mas muito importante é entender o conjunto dos problemas que estão acontecendo. É dia a dia, e tem a saída realmente. É uma luta da sociedade, da organização da sociedade, de entidades da sociedade. Por exemplo, tem aqui o CID, que é do Sindicato de Engenheiros, é uma estrutura fundamental de defesa da democracia e dos direitos dos cidadãos, é um foco de resistência, independente de estar com este ou aquele parlamentar, ou este ou aquele candidato a prefeito. O que nós temos que fazer é ajudar a população a se organizar, ajudar as pessoas a se organizarem. Eu acho que isso é extremamente importante. O que eu vejo no parlamento, as boas coisas que eu consegui fazer foram juntas com o movimento social. E as resistências que nós conseguimos, por exemplo, mais recentemente, na luta do zoneamento, o pouco que a gente conseguiu salvar da volúpia do mercado foi graças à mobilização social, né? Grupos, entidades, associações. Então, nós temos que fortalecer muito isso, independente de ser deste ou daquele partido. A gente precisa fortalecer demais a organização social, a organização da sociedade civil. O vereador, o Adriano, está aqui, sabe muito bem. O Adriano é um excelente vereador, foi colega meu, grande quadro. Os vereadores recebem um cheque em branco, né? Não sei se todos sabem que é cheque em branco, hoje em dia não sabe, né? Mas os vereadores recebem um cheque banco, Asbeck, para fazer o que bem entendem, né? E eles vão fazer, muitos deles são empreendedores individuais. Estão lá para empreender para si próprio, infelizmente. Porque a sociedade não fiscaliza, não tem ninguém que toma conta, né? E o judiciário tem um pouco do Ministério Público ativo, mas muito fragilizado também em função da pressão da mídia, né? E o desmonte é o desmonte em todos os sentidos. Desmoralização do judiciário, desmoralização dos executivos, dos políticos em geral. E o que acontece é o que está vendo agora. Eu estou em campanha e a gente vê tantos candidatos ligados ao crime organizado, né? Isso não vou falar muito mais aqui, senão a gente corre risco. Aliás, já fui ameaçado várias vezes. É muito complicado o desmonte do Estado. Então, a gente tem que trabalhar muito nessa questão da reinstitucionalização dos órgãos públicos. É fundamental, fortalecer os órgãos públicos. A gente precisa entender isso. Quando não temos força para enfrentar a violência do mercado. Vocês veem, por exemplo, esse zoneamento que aconteceu. Já aconteceu em função do anterior e agora, então, pior ainda, né? Você vê, por exemplo, as ameaças na educação pública. Um minuto. A educação pública. Nós tivemos que, praticamente, fazer um circo de horror na Câmara na hora que entrou um projeto para privatizar a educação pública. Entrou, e se a gente não fizesse o escândalo que a gente fez, ia passar para terceirizar a administração da educação pública. Então, eu acho que nós temos que entender isso, né? E é por isso que eu me animo a continuar a luta. Eu já estou lá há muitos anos, mas me anima muito, porque eu acho que nós estamos vivendo hoje da civilização contra a barbárie. Eu acho que esse é o grande ponto que a gente vive, é a grande luta que nós temos que travar. Muito obrigado. Eu passo a palavra agora ao candidato Marcos Martins para fazer a sua apresentação em 5 minutos, por gentileza. Pessoal, boa tarde. Vou começar aqui também fazendo um agradecimento à geração 68, o Fred, a Lian, a Marluce aqui, que é vó da nossa querida Luísa, da nossa campanha. Vou também agradecer meus colegas, referências aqui, o Eliseu e o Adriano Diogo, grandes contribuições para São Paulo. Simone, que é codeputada também, companheira de federação da nossa chapa.
e falar da importância, né? Acho que a gente, eu e a Simone não estaríamos aqui se não fosse a luta de vocês. Os movimentos sociais também, que acho que o Eliseu trouxe muito bem, eu vi aqui meu amigo Maurício, ali, defensor das águas de São Paulo. E quero me apresentar, eu sou Marco Martins, sou porta-voz da Rede Sustentabilidade, que é a nossa equivalente à presidência, sou arquiteto urbanista, formado pelo ProUni também. Trabalhei com a ministra Marina Silva até março desse ano, lá no Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, como assessor especial dela. Eu trabalhei aqui também na Secretaria de Urbanismo. Tive o início da minha carreira no setor privado como arquiteto, mas entendi que o que eu queria era contribuir, mas fui mais para o lado dos projetos sociais, as organizações de terceiro setor, e a Marina, com a criação da rede, que foi me puxando para a política institucional e me fazendo entender também a minha própria história, né? Eu sou fruto das políticas públicas. Eu fui bolsista, fui karateca pela Prefeitura de Praia Grande, consegui estudar num colégio particular no ensino médio, fui bem no Enem, consegui fazer ProUni, me tornei arquiteto urbanista. E nessa eleição, ajudei em outras eleições, outras candidaturas, e resolvi me candidatar nessa eleição, entendendo todo esse processo que o Eliseu trouxe muito bem dessa última legislatura e do momento que a gente está frente à crise global, uma crise civilizatória, né? Nós temos dito que, enfim, não há saída da situação que a gente está se a gente não endereçar a crise climática e a desigualdade. A gente chegou nesse ponto, né, da nossa história sem resolver os nossos problemas históricos da desigualdade, do racismo, e todos os problemas que nós temos no Brasil. Agora, voltou. E a gente, eu tenho um problema com o microfone, gente, sempre acontece, isso que eu não sei o porquê, acho que eu tenho estática. A gente, eu até me perdi aqui, mas a gente chegou nesse momento, né, que ia acabar, a gente está próximo de um ponto de não retorno. Nós já aquecemos o nosso planeta além do limite dele, a gente continua explorando ele de forma predatória, e o que a gente olha para o poder público, o que a gente vê é a inação, né? A gente vê aqui na cidade de São Paulo os vereadores atuando, retrocedendo nas políticas ambientais da cidade, enfim, entregando a cidade, planejamento urbano para especulação imobiliária, só no âmbito municipal, né? Se a gente olha para cima, fica ainda pior com o que apareceu no Brasil desde 2016, né? Não 2018, mas se intensificou em 2018. Então, enfim, quero ser também essa voz da nossa geração, né? Que é a geração que vai lidar com esses problemas. Nós não causamos eles, somos fruto deles, enfim, também consumimos, mas nós vamos lidar com o que há de pior da crise climática, com o que há de pior nessa uberização do trabalho, enfim, que vai se aprofundar ainda mais com a inteligência artificial e tudo mais. Então, resolvi, junto com a nossa juventude da rede, com os movimentos climáticos, de que a gente precisa ter na Câmara um vereador que está olhando para a crise climática, que está endereçando, que está olhando para as demandas da nossa juventude. Eu tenho TDAH, também acho que tem um impacto muito grande na saúde mental da nossa geração, e nós não temos políticas públicas aqui na cidade de São Paulo que endereçam isso. Então, enfim, estou me candidatando por necessidade da gente agir agora, da gente agir com urgência, da gente entender as prioridades que a gente tem. Nós não temos mais muito tempo para agir, mas a gente ainda pode agir. A gente precisa adaptar São Paulo para as mudanças climáticas, porque hoje, enfim, quem está fazendo as políticas públicas não está interessado nisso, porque é quem está mais sofrendo, é quem está nas periferias, quem é mais vulnerável, né? Mas, em breve, vão ser todos nós, e acho que a gente já tem visto concretamente exemplos disso. Ficamos sem respirar aí quase uma semana. Acho que voltou. Quero terminar agradecendo novamente, estou à disposição aqui para responder mais perguntas. Marco, obrigado. Eu vou passar a palavra agora ao candidato Adriano Diogo. Vou passar o meu microfone para você poder falar, porque esse aqui o projeto está complicado. Bom, boa tarde. Agradeço o convite
Estou vendo grandes e saudosos companheiros da nossa geração e das outras gerações. E nesses 5 minutos, né, de apresentação, vou tentar me organizar no raciocínio. Bom, eu tenho 75 anos de idade hoje. E que faz uma pessoa com 70... O que leva uma pessoa com 75 anos de idade se candidatar a vereador de São Paulo? Talvez esse movimento 68, que começou a ser organizado pelo William, pelo Ricardinho, pelo Yasbeck, pelo Cid, pela Cauê, pela Vera Soares e demais companheiros, tenha sido a fonte de inspiração para que eu voltasse a disputar a vereança em São Paulo. O quadro do golpe, primeiro contra Dilma, depois da ascensão do Bolsonaro, demonstrou a fragilidade da organização política e partidária no Brasil. O advento ou avanço das tais pautas identitárias, contrária à visão marxista da luta de classes, da luta dos trabalhadores, pouco contribuiu. Pouco contribuiu. Acho que o Foucault, quando começou a divergir do Partido Comunista francês e trouxe a violência entre os seres humanos como no mesmo grau que a violência de Estado contra os seres humanos, fez uma formulação que encantou o mundo e fez pautas complementares absolutamente necessárias. Mas aqui no Brasil, o bicho pegou. Por que será que a visão da chamada luta de classes, que a geração 68 tão bem soube interpretar naquela conjuntura da guerra do Vietnã, do assassinato do Kennedy, de Cuba socialista, das manifestações de maio na Europa, que foram os fundamentos da revolta estudantil no Brasil, até o ato institucional número 5, depois do golpe contra João Goulart. Qual a similitude que havia naquele momento em que nós começamos a nos organizar com o momento que vivemos hoje? O bolsonarismo desnudou o militarismo brasileiro. Falar dos 700 mil mortos com uma subnotificação estatística, né, William? Que pode ter chegado até 1 milhão, foi uma violência de Estado. Foi um ato de Estado. Foi uma determinação do governo Bolsonaro em eliminar seus brasileiros. E teve até um trabalho parlamentar da CPI que embelezou muito bem. Esse, no momento, Marcelo, eu considero um dos maiores crimes dos militares contra o povo brasileiro. Nem na meningite, onde eles mataram tanta gente e jogaram as crianças na vala de perus, talvez eles tenham sido tão cruéis. Se bem que crueldade não tem aparelho para medir, né? E qual foi a reação que nós tivemos do bolsonarismo? Para concluir, que meu tempo deve estar terminando, eu tenho uma interpretação, Cid, que essa eleição do Boulos tem o mesmo peso que a eleição da Luiza Erundina em 88 em São Paulo. A ditadura acabou em 85, mas o fim dela só veio em 88, quando a Luiza vence. Mas qual a diferença do momento de 88 para hoje? Boulos pode ganhar aqui em São Paulo, deve ganhar aqui em São Paulo, e vai ser um importante freio ao movimento bolsonarista.
mas venceremos em todas as capitais brasileiras, como fizemos em 88, de Manaus ao Rio Grande do Sul? Está difícil. Não é à toa que o Ciro Nogueira veio ontem e falou: Bolsonaro terá seus direitos políticos reavidos e os ministros vão para o banco dos réus. Isso é que me encorajou, porque a Câmara Municipal de São Paulo é a sede do crime organizado na cidade de São Paulo. Não é à toa que o seu presidente exorbita nas suas funções e qualidades, na sua ligação com o crime organizado. E qual é o tipo de oposição que tem na Câmara Municipal de São Paulo? Emendas parlamentares. Como eu não vou extrapolar o tempo, quero dizer, concluindo, que boa parte dos vereadores de oposição fez o piso para pavimentar a popularidade do prefeito na periferia, comprada que foi por emendas parlamentares. Paro por aqui. Muito obrigado. Obrigado, Adriano. Bem, a gente vai fazer uma pausa para, na verdade, é assim, nós não vamos ter a projeção aqui, ela vai ser colocada no ar, mas ele vai liberar o vídeo para que a gente possa acompanhar. É um vídeo que foi produzido pelo pessoal do Fórum 21, chamado Fotoflix. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas eles estão trabalhando nessas eleições com uma série de filmes e série de inserções. A importância da autogestão para a União Nacional por Moradia Popular é uma série de programas de 5 minutos sobre autogestão habitacional, produzido pela União Nacional por Moradia Popular, UNMP, em parceria com a Fundação Ford, para fortalecer no Brasil, idealizada como material para cursos de formação dos movimentos sociais a cada episódio. A série aprofunda um aspecto da proposta autogestionária, ressaltando a importância da autogestão do projeto participativo, da gestão coletiva da obra, do mutirão e do trabalho social, além de um capítulo sobre o Minha Casa, Minha Vida, entidades e outros sobre a criminalização dos movimentos sociais. Um guia sobre autogestão para movimentos, educadores, pesquisadores e, principalmente, para os próximos vereadores e vereadoras do campo progressista e de esquerda orientarem seus planos de atuação. Bem, dando sequência, eu pergunto a você, Graça, se você tem alguma novidade trazida para nós aqui no plenário. Bom, Yasbeck, aqui a novidade nunca é muito boa. Nós estamos aqui dentro da cidade de São Paulo, a maior cidade aqui da América Latina, a mais rica da América Latina, e temos aí a insegurança alimentar batendo em metade da população e mais de 12% em estado gravíssimo. Quer dizer, a pessoa não come por dias. Então, a questão da fome, eu acho que é a mais gritante. E outra bem gritante é saber que temos 80 mil pessoas que moram na rua, que é uma cidade dentro da cidade. Então, eu acho que o desafio de vocês está pior do que nunca. E vamos junto. Yasbeck, é com você agora. Pessoal, agora a gente vai abrir um momento de conversa com os vereadores. Então, eu coloco para a plateia quem quer começar, quem quer abrir a conversa. E para quem você pede? Boa tarde. É prazer em ouvi-los todos aqui. E a questão que eu queria trazer, eu fiquei muito impressionada esta semana num debate na UFABC, que o ex-reitor da Unicamp, Marcelo Nobel, a gente devia falar sobre divulgação científica nessa mesa, ele primeiro e eu depois.
E sumiu também. De novo. Coincidentemente, nós dois começamos falando da questão ambiental, né? Primeiro, ele começou dizendo que talvez todas as universidades brasileiras tivessem que parar o que estão pesquisando, ou, se não parar, reduzir, para se concentrar fundamentalmente no que está acontecendo com o nosso clima, São Paulo se tornou uma cidade irrespirável. Então, ao lado da fome, ao lado da questão toda de moradores de rua crescendo, ao lado desse absurdo que são esses prédios de 40, 50 andares se multiplicando no território, eu gostaria muito que, eu diria que quem quisesse falar, qualquer um dos quatro, abordasse a questão do que vamos fazer em São Paulo para que nós voltemos a respirar. Obrigada. Bom, como não está direcionado a ninguém, eu vou fazer o seguinte, eu vou, pela ordem inversa. Adriano, 1 minuto, por favor, para responder, depois vão passando um por um. 1 minuto? Está brincando, né? Ele deu 1 minuto. Vamos lá. É para responder que vai fazer 1 minuto? É. Ô, querida irmã Marlúcia, vamos tentar... Não sei nem como responder. O prefeito nomeou um cara chamado Fernando Pinheiro Pedro, cunhado da Wipe, casado com a Edna Wipe, para secretário de Mudanças Climáticas. O doido era tão doido que foi demitido a bem do serviço público, porque ele disse que mudança climática não existia, era uma coisa. Quem faz a política ambiental na cidade de São Paulo? É a Secretaria do Verde e Meio Ambiente. O que faz a Secretaria do Verde e Meio Ambiente? Ela não consegue criar um parque. Nem o Ministério Público arrumando a grana do Parque do Bexiga, eles não conseguiram. Foi uma imposição do Ministério Público criar o Parque do Bexiga. O que faz a Secretaria do Meio Ambiente? Aprova empreendimentos imobiliários. A última tentativa de controle do ar, da qualidade do ar, foi aquela vergonhosa inspeção veicular que o Eduardo Jorge implantou, a pedido do Kassab, que foi o maior assalto ao bolso do contribuinte paulista e teve efeito quase zero. Quem calcula o aumento da... Qual é a universidade especializada em calcular clima no Brasil? O FRJ, Luiz Pinguelli Rosa, a COP. Quando eu estava na secretaria, nós fizemos um cálculo. Nós fazemos o que a prefeitura contribui para o aumento dos efeitos o aumento dos gases de efeito estufa e como a cidade contribui. O professor Aziz Absaber conceituou a cidade como um ser vivo, um metabolismo urbano. Se eu tivesse que te dar um palpite para me diminuir a temperatura e contribuir, seria mudar a matriz energética da cidade de São Paulo. Principalmente aquele modelo do Rio Tietê, da inversão, que tem que gerar a usina Edgar de Souza, Henri Borda, aquela bobageira toda, que faz com que o Tietê seja um dos rios mais poluídos do mundo. Só se a gente tratar de duas coisas, os aterros sanitários, que produzem aqueles gases, aquela bobagem, aquela absurdo, né? Porque mistura lixo reciclável, e a questão da água e da matriz energética, nós damos uma excelente contribuição para a cidade de São Paulo. Obrigado. Um minutinho, passa. Vamos lá, vou tentar em 1 minuto também. Acho que, assim, quando a gente está falando, né, de política sobre o clima, a gente fala de adaptação e mitigação, né? Então, como é que a gente já se adapta ao que está acontecendo e como a gente contribui, que é um esforço global, para que a gente pare de aquecer o planeta. A gente está defendendo aqui que a cidade de São Paulo precisa de uma verdadeira revolução. A gente precisa investir em infraestrutura verde, né? Então, fazer uma cidade esponja, ou como que a gente chame, mas que a gente faça com que os parques, mais corredores verdes, teto verde, aumente o número de permeabilidade da área de São Paulo
porque o segredo... a gente já tem visto, os números são assim, alarmantes, né? A gente teve mais eventos extremos nos últimos 20 anos do que nos últimos 60 somados. Então, a gente precisa absorver rápido essa água e, com isso, a gente também aumenta o número de árvores, a gente, enfim, melhora a qualidade do ar, controla o microclima, né? E hoje o número de áreas verdes o número de arborização urbana é uma dos indicadores de desigualdade da cidade de São Paulo. Então, enfim, a gente tem visto que as periferias estão muito mais vulnerabilizadas nesse sentido. Mas eu diria que a melhor medida que a gente poderia é eleger todo mundo aqui, eleger mais vereadores preocupados com essa e trocar o prefeito, porque, sinceramente, não tem como. Hoje, eu vim daqui, passei pela Sena Madureira, que enfim, a gente está tendo uma obra na Vila Mariana que vai derrubar centenas de árvores para fazer um túnel. Então, assim, e não é só lá, é no Jurubatuba, é na Raposo, é o que a gente tem visto como método da prefeitura, né? Então é isso, trocar o prefeito, trocar os vereadores, acho que é o primeiro passo. Valeu. Bom, eu falei que era para fazer pergunta fácil, você fez uma difícil. Não é muito difícil responder isso, porque a volúpia do poder público é brutal, né? Você vê essa proposta da Nova Raposo, simplesmente eles vão queimar um pedaço do Parque da Previdência e de mais 6 parques ao longo da Raposo. Vão fazer não sei quantas pistas, vão destruir a vegetação inteirinha, lindeira, a Raposo. E mais, eles querem fazer uma ponte que vai dar em cima do Clube Alto de Pinheiros, aquele clube que fica na esquina da Marginal, próximo da Praça Pan-Americana. Colocar uma ponte lá que vai entrar no bairro e destruir esse bairro inteiro, aqui perto, que é um bairro pulmão, né? Que é um bairro que tem árvores e tem etc. Fora as desapropriações de imóveis particulares e imóveis privados, né? Só não estão conseguindo, só o estrago não vai ser maior, porque existe uma mobilização intensa na região. Eu também estou envolvido nesse movimento para segurar algumas coisas. Então, toparam mudar a posição da ponte, um pouquinho mais para lá, por exemplo, né? Então, o que a gente tem que fazer é negociação o tempo inteiro com esses trogloditas aí. E, ao mesmo tempo, como eu falei, tentar organizar a sociedade se mobilizar. É muito difícil, porque essa volúpia de prédios que são colocados aí não é para moradia, vão vender para é ativo financeiro. Quem compra... Acabou? Alô? Antigamente tinha esse som, saudade desse som. Ai. Esses prédios que são feitos são ativos financeiros, né? Uma parte está vazio, você pode ver. A população da região de Pinheiros e Vila Madalena diminuiu. Se a ideia era adensar a cidade, a população da região diminuiu, porque muitas casas foram demolidas aí. E quem compra são esses fundos imobiliários do sistema financeiro de Singapura, sei lá da onde, né, que compram esses imóveis. Eles compram de 30 apartamentos, 40, né? O cara abre um prédio e já tem metade vendido para esses fundos internacionais. Então, nós somos vítimas do mercado, né? Então, aquilo que eu falei, é uma luta sem fim. A gente tem mesmo que lutar, tem que eleger bons vereadores, esperamos, né? Que temos que eleger um prefeito progressista do nosso campo, né? Para que a gente possa respirar um pouco, porque não aguento mais, né? A gente está, por exemplo, o Adriano levantou uma coisa. Sabe, tem 55 vereadores. Sabe quantos votaram contra o zoneamento? 6. 6 não, 7. 7. Pra você ver. Dos 55, 7. Pelo menos 16 deviam votar contra. Ou votaram só 7. Porque a pessoa... Eles são engambelados. Nós vamos fazer um conjunto habitacional para você lá no extremo sul. Ah, legal. Então ele pega, vai fazer, depois outras coisas que o Adriano falou, que eu não vou falar aqui também, né? E é o fim da picada, né? Olha só, é tão impressionante essa história do adensamento, né? É tão imbecil isso, que se votou na Câmara,
nós tem um projeto, o artigo 120, que uma ZEPAM, Zona de Proteção Ambiental, se tiver eucalipto, pode virar habitação popular. Veja se pode. Né? Que coisa. Como é que é? Para densar ou não é para densar? Não é? Imediatamente, os corretores começaram a vender um monte de terreno para alguns deles na região do Pico do Jaraguá. Os corretores me contaram. Foram lá comprar regiões enormes, fazendas enormes, que não têm valor nenhum, para depois picar e fazer loteamento. Então é assim, essa é a desgraça. Né? A gente tem muita luta pela frente. E o que tem que fazer agora é tentar salvar o que dá para salvar. Né? Porque nós queremos mesmo, no futuro, que a cidade de São Paulo seja uma cidade jardim. Jardim no sentido, não uma cidade jardim bairro, mas seja uma cidade esponja, né? Que realmente possa ser outra cidade e não essa que existe aqui. Mas eu vou dizer para vocês, é possível, né? Você vê, por exemplo, o movimento 68, né? A geração 68. Olha que beleza o trabalho, né? Que importante, Asbeck. Né? As pessoas se mobilizar, as pessoas podem se mobilizar. Nós temos uma potência que precisa ser utilizada para isso. Né? É isso aí, obrigado. Obrigado, Eliseu. Simone, por favor. Eu acho essa pergunta muito importante, porque eu costumo dizer muito que nós somos, eu não digo a geração, mas esse encontro de gerações é o encontro de gerações que pode fazer alguma coisa para que a espécie humana e outras espécies possam viver no planeta. É a última. Não existe reversão. Muitas coisas que eram estudadas como reversíveis em alguns anos já estão acontecendo agora. Ou seja, o relógio do clima ele está cada vez mais se adiantando para a impossibilidade do nosso país ser um país habitável, não só por nós. E a gente fala, o planeta Terra vai acabar. Não, o que pode acabar é a possibilidade da espécie humana sobreviver em solo do planeta Terra. Isso é muito grave, porque quando a gente fala disso, a gente vê uma série de capitalistas no mundo que não se importam porque eles sabem que com o dinheiro deles eles podem viver em lugares adaptáveis. Mas as consequências climáticas, elas não à toa reproduzem todas as consequências da desigualdade social. Então, quando a gente vai olhar um território em que as pessoas respiram pior, a gente está falando dos territórios mais pobres. Quando a gente vai falar de um lugar onde tem pior encanamento, a gente está falando de um território mais pobre. Então, a gente está falando da velha luta da desigualdade social, mas dentro de um plano de adaptação climática. Então, eu digo que nessa eleição, a gente precisa saber se os candidatos estão refletindo sobre isso. Eu, por exemplo, há uma semana e meia atrás, entrei com um pedido no Ministério Público para que ele investigue o Ricardo Nunes sobre negligência climática, se o Ricardo Nunes é negacionista. Porque o estado de São Paulo pegou fogo por 15 dias, a gente tem uma grande, imensa mata protegida dentro do território da cidade de São Paulo, e não é possível que o prefeito não achasse que o fogo não ia chegar aqui. E ele não fez nada de prevenção. E a gente não pode mais se conter em não ter planos de prevenção climática. Acho que, como a gente observou em Porto Alegre, poucos foram os parlamentares que tinham destinado verbas federais com essa preocupação. Mas ela é uma preocupação do centro da ordem do dia, porque estão acontecendo essas questões agora. A gente tem um aumento do índice do mar no Rio de Janeiro, em Recife. Pode ser que daqui a 10 anos o Brasil que a gente conheça não é mais o Brasil que a gente vê hoje, né? E aí, nesse sentido, dentro da questão municipal, é muito importante a gente falar de 3 pontos fundamentais do programa do Boulos e da Marta, que nós, como candidatos vereadores, vamos apenas vocalizar e defender na votação do orçamento, na fiscalização, na aplicação dentro da Câmara, além da criação de leis que facilitem isso. A primeira coisa é a mudança da matriz energética. Isso pode ser feito no transporte público. Então, o Boulos ele defende a ampliação da frota do ônibus elétrico na cidade de São Paulo, com formas mais simplificadas das baterias serem recarregáveis. Isso já seria muito importante na nossa cidade, já seria um avanço muito interessante à luz de outras coisas que ele viu no mundo, como em Paris, em outras cidades que viveram e enfrentaram isso. Uma outra questão é a diminuição dos gases do efeito estufa. A gente tem um péssimo e assim, extremamente antiquado forma de captação, cuidado do lixo, com esses aterros, seja no fundão de São Paulo, até em Caieiras, aqui do lado, onde tem um grande aterro. Que é olhar para o catador e ver ele como um agente ambiental.
e fortalecer mais as relações na cidade de São Paulo com cooperativas, com reciclagem, com pontos, né, de educação ambiental para que a gente possa fazer um outro tipo de coleta. E, por fim, a questão dos corredores verdes. Tem uma coisa que eu acho que toca no sonho, mas que é importante nesse momento, que a gente toque no sonho das pessoas, e eu gosto dessa proposta da campanha do Boulos, que é o plantio de árvores, né? Eu sou de uma região, que eu sou de Pirituba, e eu sei que respirar em Pirituba é diferente de quando eu ia para o centro, porque Pirituba é uma das regiões mais verdes de São Paulo. Então, mata faz diferente. Eu chegava em Pirituba e respirava melhor desde criança. Está sendo muito desmatado agora pela verticalização. Mas é importante que lugares, por exemplo, a Zona Leste, que é totalmente árida, tenha mais plantio de árvore. Então, precisa fazer corredor verde, precisa plantar mais árvore e precisa fazer mais cidade esponja, né? De forma bem complementar, são 3 pontos do programa do Boulos bem legais. Obrigado. Ô, Simone, eu gostaria também de ver na cidade um protocolo. Quando fica muito seco, o que a prefeitura pode fazer já? Nós vamos usar máscara, as escolas fecham, tem algumas coisas que tem que ser feita. A fábrica para, sabe? Tem que pensar como foi no tempo da Covid, se a gente não tem outras coisas. Protocolo, né? Eu nem saberia qual seria o protocolo, mas desde colocar bacia d'água dentro de casa, informar, né? Mais informação, mais campanha, eu acho que isso faz falta por parte da prefeitura e também sentir os 15 dias queimando e o fogo vindo. O próximo aqui agora inscrito é o Maurício. Deixa eu perguntar. Você Vamos lá. está perguntando a ela, está querendo que o pessoal se Não, eu manifeste? estou complementando a... Eu fiz algumas ações de provocação no Ministério Público, porque eu acho que nós, enquanto pessoas, cidadãos, né, podemos fazer isso através dos movimentos também, mesmo não sendo uma vereadora. E eu entrei com uma coisa, que foi um pedido de protocolo, ouvindo exatamente mães, né, de escolas, com relação àquela... A gente está numa semana mais tranquila, a gente esquece um pouco do que foi a semana passada, né? Mas as pessoas que têm crianças em escola estão muito preocupadas, porque se você tem um protocolo na cidade de São Paulo de liberação das crianças no momento de seca, você tem pais e mães que trabalham, então é muito complexo. Então, você tinha que coletivizar um pouco da responsabilidade. Então, eu entrei com um pedido de protocolo para as escolas, porque um professor, como que ele vai dar conta de lembrar que as crianças, especialmente as pessoas que são consideradas com mais necessidade de cuidado, como os mais idosos e crianças, de lembrar de beber água, de ter umidificador, de ter ventilador, e são coisas assim que parecem muito concretas, mas a maioria das escolas públicas não tem nem ventiladores, né? Quem dirá um professor ali numa carga extremamente puxada se lembrar da pausa de água de 40 meninos. Isso só é possível se houver um protocolo em que haja mais pessoas na escola lembrando disso. Então, a gente cobrou o prefeito Ricardo Nunes se haveria um protocolo para as escolas, porque as crianças são as que estão com mais índice de bronquiolite nas entradas em hospital, que é uma doença que a gente sabe que está afetando muito quanto à respiração e teve tantas mortes graves aí na cidade. Foram 70 mortes graves. Okay. Eu pergunto aos demais candidatos se alguém mais quer fazer uma manifestação com relação a isso, com relação ao protocolo. Não. Não, tem uma pergunta que veio do YouTube. Eu vou fazê-la, depois a gente passa. Não entendi. Pode ser também. Tem mais uma pergunta aqui atrás? Tá. Então, eu vou ler aqui eu já recebi e depois vocês completam com mais uma. Pelo que está sendo apresentado nos debates pela TV, podemos dizer que a eleição em São Paulo está sendo um laboratório de civilização ou barbárie para a extrema-direita? Essa é a pergunta que veio do YouTube. Qual é a outra pergunta? E aí eu vou endereçar na... Vamos lá. Repito. Pelo que está sendo apresentado no debate que está sendo passado pela TV, podemos dizer que as eleições em São Paulo estão sendo um laboratório de civilização ou a barbárie para a extrema-direita? Qual é a outra pergunta? Aqui, essa pergunta veio da internet. Professor Eliseu, com milhares de imóveis vazios em São Paulo,
e 80 mil pessoas em situação de rua, como equalizar minimamente essa balança? E a informação do IBGE é que tem exatamente 590 mil imóveis vazios na cidade de São Paulo, o IBGE 2022. Ok. Bom, eu vou passar a palavra a todos os candidatos. Eu só quero fazer uma complementação naquilo que você colocou, Eliseu, com relação a essa história de tirarem as árvores da Raposo Tavares e tudo mais. Atrás desta história toda, tem uma empresa que hoje detém a operação de vários sistemas de transporte, que é a CCR. Né? Não só o transporte, como as rodovias. E eles estão também tentando avançar, fazer estação onde tem, ao invés de fazer onde estava previsto originalmente as estações lá no Taboão, eles estão tentando fazer dentro do Parque do Jockey. Ou seja, também vão tirar árvores de lá de dentro. Eles estão forçando que isso aconteça. O pessoal está mobilizado, tentando defender também aquele espaço. Então, para os senhores saberem que nós temos mais uma outra encrenca envolvendo a dona CCR, ou seja, dá os dedos e os anéis também vão indo embora. Eles estão querendo fazer 13 pedágios na cidade de São Paulo. 13. Dentro da cidade. Ok. Bom, eu vou passar a palavra. Eu me convenci, Adriano, que não dá para falar em 1 minuto, tá certo? Então eu vou usar um tempinho maior. Simone, por favor. Não, vamos começar no caminho contrário, como a gente fez a outra vez, tá certo? Então, sobre essa questão aqui, né, do que está sendo apresentado no debate, podemos dizer que a eleição em São Paulo está sendo um laboratório de civilização ou uma barbárie para a extrema-direita? Olha, acho que, em primeiro lugar, eu sou jornalista de formação, né? Então, na última segunda-feira, eu promovi um debate com alguns jornalistas, né? Estava o Pedro Borges, do Alma Preta, que entrevistou o Marçal no Roda Viva, o Anderson Moraes, do Jornal Empoderado, e também estava a Ana Mielke, que é do Intervozes, que acabaram de fazer uma plataforma de 70 propostas com relação ao tema de comunicação e as cidades. Então, esse tema ele é muito importante para mim. O primeiro aspecto que eu quero falar é da comunicação e o segundo sobre a extrema-direita. O primeiro aspecto da comunicação é que fazem muitos anos que os debates de TV são extremamente complexos e esvaziados da questão programática. Vocês podem me falar até, também pela experiência de vocês, há alguns anos os debates de TV apresentam poucas questões programáticas e oferecem bastante cortes, que é o que a gente tem visto hoje na questão da internet. Então, esse modelo ele está em algum tempo questionável, né? De debates, vamos dizer assim. Além disso, a gente tem uma série de ausências de regulamentação de plataformas, como a da Meta, que permite com que a gente tenha tempo de TV totalmente equacionado com uma conta minimamente democrática sobre relação de forças partidárias. Então, você tem ali minimamente uma relação de divisão de tempo ali equalizada. E quando você vai para as plataformas, sem regulamentação, você tem quem paga mais. E aí você tem uma grande distorção do uso dessas plataformas. Os mais especialistas em democratização dizem que não deveria haver impulsionamento de redes sociais, né? Isso cria um ambiente proporcional ao que é a elite capitalista no mundo, e isso potencializa a extrema-direita. Por isso que eu estou falando de Big Tech, parece que é um debate descolado, mas essa sensação ela vem exatamente dessas novas formas. E quais são os lugares que os capitalistas criam para fazer a sua propaganda? Então, é óbvio que, quando a gente fala de Big Techs, esse é um ambiente mais favorável para a ampliação do discurso da extrema-direita, porque são empresas capitalistas. Então, é um novo lugar, mas é um lugar ali capitalista, como outros lugares que já existiram em outras gerações e formatos. Dito isso, essa é uma eleição que está colocada dentro de um aspecto internacional, da eleição do Trump nos Estados Unidos contra Kamala, do genocídio de Israel contra a Palestina, enfim, existem graus maiores ou menores de ascenso da extrema-direita no mundo que colocam essa eleição como a eleição que mostra como a principal cidade da América do Sul e da América Latina como um laboratório para mostrar o que há de maior pujança e renovação, tanto nos quadros da esquerda, a partir do Boulos, como também de quadros da extrema-direita, como o próprio Nunes, o Marçal, e que mostra exatamente que tem um caminho aberto de disputa para quem são as figuras que vão ascender nessa disputa em 2026. Eu acho que é isso que está colocado nessa análise, dentro do sentido de que a extrema-direita internacional está disputando contra o nosso projeto. Então, a gente tem um projeto político e a extrema-direita tem outro, com variantes de várias
né, nuances ali entre o que eles estão disputando a partir do avanço das opressões, do capitalismo e da disputa global. Então, o São Paulo está nesse olho do furacão. Eu concordo com a pergunta. Bom, o que a gente vê é que nós estamos vivendo uma outra conjuntura no mundo, no Brasil particularmente, que são as relações de produção. As relações de produção em fábrica, o que mais se vê é cada vez menos lutas coletivas. Antigamente a gente tinha os sindicatos que tinham um interesse coletivo de uma categoria e tinha vários tipos de movimentos, movimento estudantil, não é? Que tinha posições sobre questões coletivas das universidades, da educação. E hoje, cada vez mais, as lutas são interesses individuais. O que acontece? As pessoas estão cada vez mais olhando para o celular, principalmente os mais jovens. Na hora que eles vão se formando na relação com o celular, eles estão conversando com uma tela, eles vão perdendo a empatia, vão perdendo a noção de coletivo, eles vão trabalhando para eles próprios. E aqui eles não têm limites, porque eles estão escondidos atrás de uma câmera que eles podem xingar. Que nem você passa numa rua, numa carreata, por exemplo, tem muita gente batendo papo. Aí um cara chega, claro que ele está gritando, porque tem um barulhão, sabe? Mas se você olhar para o cara afina. Então, como não tem limite na tela, ele está protegido, então ele vira o que vira. E cada vez mais as pessoas vão se tornando desse jeito, violentas e sem nenhum tipo de limite, não é? E, por outro lado, a chamada direita, né, eles estão tentando ocupar todos os espaços possíveis das estruturas e das instituições. Vamos dar um exemplo, por exemplo, do Conselho Tutelar. Eu estou dando esses exemplos para entender o conjunto da obra, né? Conselho Tutelar. Quem é que ganhou a imensa maioria dos conselheiros tutelares? Quem foi? Igreja, eu não vou dizer o nome, mas uma igreja evangélica. Porque, quer dizer, em vez de a gente entender que conselho tutelar é uma coisa importante e nós, progressistas, deveríamos lutar para institucionalizar melhor esse conselho tutelar, para ter um processo de escolha mais democrática, controlado inclusive pelo TRE, para fazer uma estrutura para o conselho tutelar, não só mas sim, não, elegeram individualmente conselheiros que são ganhos por uma ideologia de uma determinada posição ideológica religiosa. Então, vou dar um exemplo para você. Uma pessoa que me contou, uma pessoa amiga minha, que era conselheira tutelar, lá houve uma reclamação que um pai abusava de uma menina, de uma criança. O que fez esta conselheira ligada a essa tal igreja, que eu não vou falar o nome? Foi até a casa do cidadão rezar para expulsar o demônio. Para expulsar o demônio. Então, o problema não é uma questão simplesmente rezou para expulsar o demônio, porque era o demônio que fazia com que o pai abusasse da filha. E, consequentemente, depois disso, ainda deu emprego de motorista para o cara, para o pai. Vocês entenderam o que significa isso para a humanidade? Esse é um exemplo de milhares de outros. A ocupação das instituições, a institucionalizada. A instituição está sendo comida por esses setores ideológicos de extrema-direita. Então, esse que eu tenho alertado, entendeu? A gente tem que ocupar mesmo. A gente tem que ter propostas para todos os espaços. O Conselho Tutelar eu estou dando aqui como exemplo. São milhares de outros. Temos que ter capacidade de produzir propostas para todos os espaços institucionais que devem ser disputados, no mínimo, por nós. Não é? É lógico que esse tipo de eleição, por exemplo, é claro que é deles. Eles colocam em frente à igreja 2, 3 ônibus, a votação não é obrigatória, leva o pessoal para votar, é lógico que eles ganham. Então tem que mudar, tem que ser votação controlada pelo Tribunal Regional Eleitoral, votação obrigatória, por exemplo, ou qualquer outro tipo de forma para que a gente tenha uma eleição mais democrática. Eu dei esse exemplo, podia-se pensar milhares de outros, né, que eu volto a insistir. A barbárie está em marcha. Está em marcha mesmo. Quanto mais desmonta o Estado e quanto mais a extrema-direita
ocupa esses pequenos espaços institucionais. O Adriano lembrou o exemplo da Secretaria de Mudanças Climáticas, da pessoa que foi colocada lá. Quer dizer, é impressionante. É um cara que era contra, dizia que não tem mudança climática. É um cara que, inclusive, hoje apoia o Pablo Marçal. É uma coisa impressionante, né? Então, veja como é importante a gente estar atento para os espaços públicos e institucionais. É isso que eu digo. É a única forma de a gente tentar... Não adianta achar que a eleição do Lula foi fundamental, mas achar que ganhamos porque o Lula ganhou, não ganhamos. A correlação de força é extremamente desfavorável. O Congresso é extremamente desfavorável. A Câmara, entendeu? Então, é uma luta permanente. E o movimento Geração 68 está dando um grande exemplo de luta. Obrigado, Eliseu. Marcos, por favor. Bom, eu achei a pergunta muito boa. E acho que é um pouco das duas coisas, mas muito mais a marcha da barbárie mesmo, né? A gente está tendo que tentar fazer novas regras, um novo tipo de debate para tentar, enfim, se adaptar e conter aí uma coisa que surgiu, que não é nova. Eu acho que estava fazendo essa reflexão que essa coisa do corte do debate, ela já é muito antiga, né? Teve até o corte lá do debate do Lula com Collor na Globo. Há muitos anos já o debate é o dia seguinte, né? Porque ninguém assiste o debate, é tarde, demora 3 horas. Até tem muita gente que se presta a ser propositivo. O Boulos tem feito muito esse de tentar se manter propositivo, mas a gente vê que é isso, não é o que propaga no dia seguinte. Acho que o que a gente tem de novidade nessa eleição é que a gente nunca tinha tido até esse presente momento, nem o Bolsonaro mesmo em 2018 ele não foi no debate, mas em 2022, alguém com poder de disseminação tão rápido, que vai ao debate para subverter o objetivo dele, não para participar, para fazer o corte, e que tem um poder econômico muito acima, enfim, além de uma rede muito grande, né, orgânica, ele tem, nem no impulsionamento, ele tem um esquema de cortes pagos em que ele consegue disseminar os cortes durante o debate muito rapidamente. Então, a gente demorou 3, 4 debates, aí, né, temos recorde de debate, né, nessa eleição, para entender o que estava acontecendo, porque o cara ia lá, dava a resposta que ele queria, e em 30 segundos isso já estava na rede dele, com um alcance maior do que o próprio debate naquele momento. E quando a gente se colocava em movimento para tentar conter isso, muitas vezes a gente até ajudava ele. Então, assim, a gente demorou... um cara que desafiou até mesmo o bolsonarismo aí. Acho que a gente entendeu um pouquinho como é que está funcionando, enfim, derrubar a rede dele e estamos conseguindo conter ele agora nos debates. Mas acho que é isso. Assim, a extrema-direita procura novas formas de subverter e de utilizar essa vantagem econômica que eles possuem, porque, no final das contas, são eles que representam o grande capital, são eles que representam as grandes elites, e eles são resultado de um processo de ascensão, né, do nosso campo. Então, eu, enfim, tive em primeira mão aí um exemplo disso. Encontrei o Pablo Marçal, enfim, fiz uma pequena ofensa a ele. Ele sumiu, voltou e jogou um pó na minha cara. E assim, enquanto a nossa equipe estava, cara, cadê o vídeo? O que a gente vai fazer? Nós vamos denunciar, não sei o quê. Em 30 segundos, 1 minuto já estava na rede dele. Em 15 minutos tinha 3 milhões de visualizações. É o vídeo mais visto do Instagram dele. Então, assim, é uma lógica perversa que ele utiliza, que a gente não conseguiu ainda se adequar. E eu acho que a gente nem deveria. Eu acho que o caminho que a gente tem que seguir é o de regular mesmo, é o de derrubar a rede, é o de regular as redes sociais, porque é isso, para lutar com as mesmas armas, a gente não tem esse poder econômico, a gente não tem esse alcance, a gente ainda é pautado, se pauta em dados, pauta em evidência, fica pior ainda de conseguir rebater eles. Então, eu acho que é uma marcha da barbárie mesmo, a gente vai enfrentar daqui para frente cada vez mais esse tipo de pessoa. Enfim, acho que o Marçal aí é o primeiro de muitos que vão, inclusive, subverter o próprio bolsonarismo. E acho que a gente tem, nos últimos debates, aí, conseguido conter ele, até com cadeira, né? Até com outras formas aí de tentar derrubar o cara.
Aliás, vou fazer aqui um adendo que esse debate está muito qualificado, né? A gente não tem que se preocupar com cadeira, deveríamos ser todos assim, infelizmente não é. Mas é isso, acho que temos que estar atento, a gente tem que trabalhar para regular. A gente tem um problema, a Simone levantou bem, o das Big Techs, nada consegue passar no Congresso Nacional, gente. A gente começa a falar isso, tem a bancada do YouTube que vai lá e derruba. Assim, é impressionante o poder das Big Techs sobre o Congresso Nacional do Brasil. Então, nós temos um ministro que, enfim, temos diversas divergências com ele, mas que ele está fazendo esse enfrentamento, e se não fosse ele, estava pior ainda. Então, acho que a gente tem que seguir esse caminho mesmo do enfrentamento jurídico e não ir pro mesmo caminho que eles estão indo. Por favor. Responder esse debate. Tempo de intervenção. Voltando à sua pergunta. Foi uma São Paulo, em particular a cidade de São Paulo, nos últimos chamada privatização da Sabesp. E não é a privatização da Sabesp, é a privatização da água. Né? E se fosse aqui meu irmão de Barbosa Lima, e esses companheiros engenheiros sabem que a empresa Sabesp é o direito de outorga todas as águas e subterrâneas. Que tem que ver a privatização da Sabesp, o avanço do fascismo, da extrema-direita? Lógico. O Dizio foi muito bem orientado a fazer aquele mecanismo. Quando chegou aqui, foi para a Câmara. O valor da companhia totalmente aviltado. Todo mundo percebeu aquela jogada da Bolsa. Tal. Chegou na Câmara Municipal, o presidente da Câmara apresentou uma proposta mágica. Ele criaria uma empresa, uma autarquia municipal de águas ou uma empresa municipal de água. O governador entrou em desespero porque ia cair na mão do crime organizado essa empresa, porque a cidade de São Paulo tem uma dívida brutal com a Sabesp. Nunca pagou. Então, o Milton Leite fez uma conta, a dívida que tem o município e tal, dava para comprar, com 10 tostões, comprar a Sabesp, e ele ia ser o caudatário ou futuro presidente dessa autarquia ou dessa não. O governador entrou em desespero, abriu através do Ministério Público, gravando o que eu estou falando, a capivara dele, mostrou todo o problema das empresas, das balsas lá, e traduziu quem era Milton Leite. Em 24 horas ele mudou de ideia, deixou votar e desistiu de sair candidato. O que eu estou tentando dizer, que nós ficar com essa ingenuidade de achar que a cidade de São Paulo, e principalmente a Câmara, é um pequeno parlamento, como se fosse Sucupira. Entendeu? Porque quando Haddad foi prefeito, o orçamento da cidade de São Paulo era de 12 bilhões. Ele fez a renegociação da dívida, pegou toda a máfia do ISS. Sabe quanto é o orçamento da cidade de São Paulo hoje? 120 bilhões de reais. Com 30 investido na Bolsa. 150 bilhões. E quem é o grupo que dirige a cidade de São Paulo? Viseu está lá. Da maior qualidade, da maior confiança, grupo chamado Santo Amaro, do Alves Pinto. Quem são as famílias? Caruso, Goulart, os Leite, o Benjamin, que era dono de aquele gordinho, que era dono de todo o sistema de ensino, e o atual Caide. Esse senhor, de onde ele veio? Esse vetusto senhor? Quem é o pai dele? O pai dele é um português salazarista que representa os interesses de Michel Temer em todo o sistema aeroportuário e no Porto de Santos. Não tem chip que passa no Porto de Santos que não passa
na mão do pai do Milton Leite, do Nunes e do Michel Temer. Esse grupo que dirige a cidade de São Paulo. Então, o lixo, perguntaram do lixo, respondo já. Para que esse esquema absurdo de lixo na cidade de São Paulo, absurdo, a renegociação do lixo, o contrato para mais 10 anos, foi feito há um ano atrás, há um mês atrás, antes da eleição. Contrato bilhardário. Quero dizer o seguinte, uma cidade como essa tem que ter um rigor, uma análise, não dessa infantilidade, dessa ingenuidade, do mesmo que o Congresso Nacional, porque per capita, o orçamento da cidade de São Paulo talvez seja maior que o orçamento da União, per capita. Eu quero dizer o seguinte, nós estamos numa situação difícil. A quantidade de... E o que está acontecendo na cidade de São Paulo? É o efeito Freixo da campanha. Lembra do Freixo? Ele ia bem nos bairros de praia, nos bairros cultos, nas universidades, na perifa. Como está a perifa? Como está a nossa querida perifa? Está ruim. Peguem as pesquisas. Ele não tem acesso. A perifa está endurecida, evangelizada. A velha perifa vermelha, a velha Zona Sul vermelha, Zona Leste, não estão, não. Então, essa situação requer da esquerda um outro tipo de análise, um outro tipo de intervenção para enfrentar essas estruturas do crime organizado. O livro... Quero dizer, a questão da democracia ou da barbárie, que é a pergunta, tem que ser resolvida dessa forma. Porque nós que temos a mesma origem, sabemos tratar de crime. E a cidade de São Paulo tem que ser tratada como uma organização criminosa. Se a gente não tiver claro a estrutura criminosa que dirige a cidade de São Paulo, nós vamos ficar nessa infantilidade, dessa ingenuidade. Deus falou? Baixo Augusta está indo para todo bexiga dessas empresas de Airbnb que compram centenas e centenas e constroem aqueles apartamentos para locação temporária. É isso que se trata. E você acha que nós, a esquerda, está tendo uma análise para fazer esse tipo de enfrentamento? O governo Lula. Quem deu assistência a esse grupo ali por... Então chega... É o segundo. Boa tarde a todos. Pergunta. Pauta. Por favor. Lá. Pela sou defensor das soluções baseadas na natureza e agora nós estamos em breve chover de novo na cidade de São Paulo. Os alagamentos são recorrentes. Hoje a infraestrutura cinza, bandeira desse governo, que tem como norte mitigar esses problemas,
construir os chamados piscinões, que são aquelas obras gigantescas, faraônicas, custam milhões de reais, custam 20 ou 25 vezes mais do que as obras de infraestrutura verde. É um problema terrível, porque a população não sabe os malefícios dessas obras e os benefícios da infraestrutura verde. Então, eu já tive junto com defender as vilas que iam ser desapropriadas aqui em Moema, onde faleceu uma senhora. Também na Praça São Crispim, que eu estou... Praça São Crispim, e outros piscinões. O que nós poderíamos fazer para que esse governo, essas secretarias que hoje estão loteadas, que são comandadas no mercado especulativo imobiliário, e pelas construtoras que financiam a campanha desses políticos, e aí todos têm que fazer essas obras para pagar promessa de campanha, para que eles adotassem essas soluções baseadas na natureza, ao invés de privilegiar a infraestrutura cinza. Seria essa a pergunta. E a segunda pergunta seria a reversão da impermeabilidade do solo urbano, que nós precisamos fazer para mitigar essas ações de tornar a cidade um pouco mais resiliente, a cidade esponja. Tanto para o professor Eliseu Gabriel, quanto para o Marco Martins. Essa é a pergunta. Eliseu. Pessoal, deixa eu só dar um informe para vocês. No dia 25 nós vamos ter outro debate à noite, aqui nesse mesmo espaço. A outra coisa que eu quero dizer é o seguinte: eu quero passar depois a palavra para eles para poderem fechar a conversa, porque a transmissão vai se encerrar agora às 16h30. Então, eu diria assim, eu preferia deixar que eles fizessem as considerações finais, depois a gente continua conversando, tá? Sem a transmissão, porque é o que está contratado, o que está encaminhado. Ok? Então... Tá. Ok? Então, eu vou pedir aos candidatos que façam as suas considerações nesse final, aquilo que está gravado, está sendo transmitido, e em seguida a gente continua aqui pelo tempo que as pessoas disponibilizarem. Tá certo? Pode ser assim? Por favor. Então, eu vou começar com o Adriano. Por favor, Adriano. Pode ser 2 minutos. Bom, quero agradecer o convite, a organização da Geração 68, da organização da Marli Condes, essa pessoa incrível das redes sociais, a Yasbeck, todos os meus companheiros, e dizer que desse leite que eu bebi, da nossa geração, pretendo nunca trair. Muito obrigado. Valeu. Eu quero agradecer também. Acho que a gente teve um debate de alto nível aqui e eu tinha certeza que seria assim. Temos representados aqui a geração 68 e uma geração que está chegando agora para tentar ocupar a política, por todos os motivos que a gente... Eu vou até dar uma enganchadinha aqui no Maurício, que acho que é necessário que a gente esteja lá para que a gente possa brigar para que o que está acontecendo hoje na cidade de São Paulo não seja perpetuado, né? A gente foi lá na audiência pública do Jurubatuba, que estavam apresentando a EARI, me perguntei qual que seria o impacto climático, né? Quanto de carbono que ia emitir, derrubar todo aquele pedaço ali, tamanho do Ibirapuera, de uma área verde nativa, e a empresa que fez o EARIMA não sabia responder. Então, assim, a gente está num cenário que é muito extremo, que é muito caótico, e a gente já contratou para o nosso planeta 1,5 grau de aquecimento, né? Então, o que a gente está vivendo agora é um novo normal. A gente está indo atrás de que isso seja um pouquinho pior. Então, assim, nós estamos indo em direção a 3 agora. Nossa batalha é para deixar 1 em 1,5, mas se chegar a 2, a gente vai ser menos pior do que 2,5. Então, cada dia conta, cada mês conta,
cada pessoa que estiver lá para fazer esse enfrentamento vai contar nesse caminho. E a cidade de São Paulo tem uma grande contribuição. A Marina, quando decidi me candidatar, falou, se a gente resolver os problemas de São Paulo, a gente dá um grande passo para resolver os do Brasil. O problema é que é muito difícil resolver os problemas de São Paulo. Então, eu acho que é isso. Obrigado pela companhia. Espero que a gente tenhamos todos lá no ano que vem para lutar, para que a gente mude esse cenário e que todos esses problemas aí a gente consiga resolver pelo bem da população de São Paulo. Obrigado, Marcos. Eu reitero a chamada para o dia 25, à noite, às 20 horas, no mesmo espaço, nós vamos estar conversando com outros 4 candidatos. Vai estar sendo feita a transmissão igualmente. Tá? 19h30. Obrigado. 19h30, então. Por favor, Eliseu. Bom, primeiro, muito feliz que a Geração 68, que já é uma instituição, né? Já é instituição, tem organizado esse debate e outros, importantíssimo protagonismo da Geração 68. Eu acho que a gente tem sempre o que dizer, o que fazer. Todos nós temos uma potência. O ser humano é impressionante, é poderoso, né? É questão da gente achar o caminho. Eu acho que a gente tem possibilidades de não digo reverter tudo no curtíssimo prazo, mas nós temos que achar. Se a gente achar o caminho, a gente pode ir muito para frente. Eu acho que muita gente está iludida com essas lutas identitárias e saindo da questão central que a gente discutiu aqui, né? Então, luta identitária é importante, mas é uma forma de a gente, muitas vezes, ficar engambelados pelo mercado. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, e que eu acho que, infelizmente, uma enorme energia é gasta nisso, que é importante, mas a gente precisa ver quais são as questões centrais da política que nós colocamos aqui. Com relação, vou responder rapidamente ao Maurício, nós criamos um fórum de soluções baseadas na natureza para as enchentes, né, graças à mobilização de você e várias outras pessoas. Conseguimos reverter o piscinão de Moema, na piscinão de Moema foi feito um piscinão no meio do bairro de Moema, uma mobilização intensa que nós tivemos, foi possível reverter. Então, não vai ter mais piscinão, não vai mais ser desapropriada a vila e nenhum comércio no entorno. Então, essa é uma vitória que eu disse mais uma vez, uma ação da sociedade civil organizada. Claro que a gente, com uma ponta no parlamento, a gente ajuda bastante. Então, eu queria agradecer demais à Geração 68, a Simone, ao Marco, ao Adriano, que eu conheço há tanto tempo, e um abraço a todos. Companheiros, eu aviso o seguinte, a hora que terminar a transmissão, nós poderemos ficar aqui, se vocês assim preferirem, e a gente continua conversando, tá certo? Só que não vamos estar no ar, ok? Não, acho que, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, né, da Geração 68, e lembrar que a luta pela democracia é uma luta constante. É esse ensinamento que vocês nos trazem, né? Tanto da perspectiva de que nada deve parecer impossível de mudar, como vocês sonhavam quando estavam em 68, como também o fato de que a luta por uma democracia verdadeira é constante, que não significa que a gente ergueu o 88 e a Constituição, de que as coisas não estão colocadas em questionamento, em retrocessos, e que a gente deva, né, desistir de lutar por uma democracia plena. Por isso que tantas gerações seguem sendo convencidas da necessidade de continuar abrindo a democracia, abrindo os direitos, abrindo a luta social e, mais do que tudo, organizando a classe trabalhadora no Brasil. Eu queria também agradecer quem está online acompanhando, né, queria dizer... tanto para quem está online e presencialmente, que o meu número é 50123, então quem gostou das minhas ideias e propostas, eu aceito muito que vocês façam parte da minha campanha e me ajude a me tornar vereadora na cidade de São Paulo. E também, para quem está online aqui, que meu Instagram é @SimoneNascimento. Eu, assim, depois nos bastidores, quando acabar o debate, eu quero muito falar com o Eliseu e o Adriano sobre o que eles entendem como luta identitária. Porque, em 2022, eu fui eleita co-deputada estadual da bancada feminista com 250 mil votos. Não é possível que, ao a gente falar da luta das mulheres, da negritude, dos indígenas, isso possa ser identitário se a população negra é a maioria da população. Talvez outros erros da esquerda seja não considerar isso em questão.
sobre outras questões. E eu falo porque nós estamos num ambiente... Eu fico ouvindo essa palavra onde eu vou, identitário, e eu pertenço ao maior movimento negro brasileiro, que derrotou a ditadura militar também. Então, eu questiono essa palavra no sentido da gente conversar. Porque eu não acho que é identitarismo você bater no peito e dizer eu sou maioria. A população negra é 56%. A classe trabalhadora brasileira é negra. E debater as especificidades do capitalismo não é menor, não é identitário. É olhar a complexidade do que faz essa engrenagem de morte, a complexidade que é a dupla, tripla jornada da mulher, a complexidade do que é o racismo que ergueu o capitalismo, tudo isso. E aí é nesse sentido que eu acho que se a gente debater o fenômeno da extrema-direita, mas a gente também debater e qualificar esse termo do identitarismo, talvez a gente consiga responder novas questões juntos. Eu costumo sempre dizer que as políticas públicas dos governos de esquerda do PT me colocaram na universidade como estudante do ProUni. E a partir da luta coletiva, eu me somei à luta do movimento estudantil e tudo mais. Não dá para esperar um outro resultado que não seja de mulheres negras jovens querendo disputar eleições e, muitas vezes, ganhando e renovando com esse outro perfil. Mas são identidades diversas, né? Sejam as pessoas brancas, não brancas. E eu convivo e fui formada por diversos dirigentes de todas as cores. O William Thalia, da minha organização política, no PSOL. E sempre me chama a atenção isso mais como um desconforto do que seriam essas outras figuras na política, do que sobre algo de fato tão difícil e tão que estraga a luta de classes. Eu acho que não, né? Então, queria continuar esse debate depois, que eu tenho ouvido muito dos mais velhos, não dos meus mais velhos do MNU. Bom, companheiros e companheiros, eu vou dar por encerrada a transmissão e depois nós podemos continuar aqui à vontade, tá certo? Tem lá, inclusive um tira-gosto, tá certo? O pessoal quebrar o jejum, né? E a gente continuar conversando aqui, tá bom? Então, eu dou por encerrada a sessão e chamo de novo por dia 25, às 19h30. Obrigado. Deixa eu aproveitar para agradecer a todos que participaram virtualmente desse encontro. Obrigado.